Esse é o seu Jornal Contábil e aqui você encontra as principais notícias sobre o reajuste salarial. Qual será o aumento do salário mínimo para 2020? Então, o Congresso aprovou o novo salário mínimo para o ano que vem. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, apresentada há alguns meses pela equipe de Jair Bolsonaro, foi votada neste mês de outubro e estabeleceu o valor e aumento do salário mínimo. E independente de quanto você ganha, é importante saber qual será o aumento do mínimo em 2020 e como esse valor foi calculado. O aumento do salário mínimo de 2020 será de R$ 42, ou seja, ele passa de R$ 998 para R$ 1.040. Entretanto, o próprio governo já tinha anunciado em agosto que o mínimo deve ser R$ 1 menor, ficando, portanto, R$ 1.039. Essa mudança está prevista no projeto de lei orçamentária anual, que ainda tramita no Legislativo. O reajuste é bem inferior do esperado e do necessário para sustentar uma família. Segundo os especialistas do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o salário mínimo em março deste ano já deveria ser o equivalente a R$ 4.277,04. Entenda como esse valor foi calculado e como se programar financeiramente. A nova regra estabelecida pelo governo definiu que não haverá aumento real do salário mínimo no próximo ano. Ou seja, na prática, isso quer dizer que o valor será corrigido apenas pela inflação medida pelo Índice Nacional do Preço ao Consumidor. Só é considerado aumento o valor acima da inflação. Para entender um aumento real, basta lembrar que para ter validade, esse valor deve ser maior que o valor da inflação. Quando esse valor é corrigido apenas pela inflação, é o mesmo que dizer que o aumento do salário mínimo manteve o mesmo nível de antes. E isso ocorre porque o custo de vida ele também é elevado ano a ano. O INPC, estimado em abril, quando a Lei de Diretrizes Orçamentárias foi enviada ao Congresso, era de 4,19% para este ano. Em agosto, com o projeto de lei orçamentária anual, a previsão revista da inflação era de 4,2%, reduzindo assim o valor do salário mínimo. A mudança da regra altera o modelo de reajuste do salário mínimo adotado por lei a partir de 2017. Esse modelo perdeu a validade em 1º de janeiro deste ano, sendo, portanto, criado um novo. Vale lembrar que no cálculo anterior, o reajuste considerava o crescimento do PIB de 2 anos anteriores e sua correção apenas pela inflação. Alguns deputados da oposição apresentaram uma emenda para tentar mudar o texto e garantir uma nova regra de aumento real do salário mínimo em 2020. Entretanto, a mudança foi rejeitada pelos deputados e senadores, mantendo assim o texto original. Para 2021 e 2022, a proposta sugere ainda que o salário mínimo também seja reajustado somente pela variação do INPC. No mesmo texto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020, o governo também atualizou o número da previsão do rombo fiscal. Segundo a equipe de Paulo Guedes, o déficit do país passa de 110 bilhões de reais para 124,1 bilhões de reais. E esse é um dos maiores motivos para a contenção de gastos públicos e outros cortes que ainda serão divulgados. A grande questão é que a resposta a essa discussão é muito relevante, porque ela impacta outras decisões do governo. Além disso, como o salário mínimo é base para diversos outros cálculos, como aposentadoria e pensão do INSS, por exemplo, é necessário acompanhar de perto. Com o novo salário mínimo 2020, o valor da aposentadoria também muda. Existem alguns artigos que nós falamos sobre essa mudança dentro do Jornal Contábil. E sobre o salário mínimo e o benefício do INSS, o valor do benefício do INSS de aposentados e pensionistas tem como base o salário mínimo. Portanto, qualquer reajuste anual do salário altera também o valor dos assegurados. O que irá mudar no próximo ano será a alíquota para quem recebe até um salário mínimo e para quem recebe acima desse salário. Neste ano, o aumento foi de 4,61% e 3,43%, respectivamente. Com a nova proposta, tanto os aposentados recebem um salário mínimo, quanto aqueles que recebem acima terão o mesmo reajuste previsto de 4,2%. O teto do INSS
passaria então dos atuais R$ 5.839,45 para R$ 6.074,20, com previsão da inflação que consta na Lei de Diretrizes Orçamentárias. O teto seria de R$ 6.084,71. Esses valores são divulgados oficialmente no fim do ano. Vale lembrar que nos últimos 2 anos, aposentados que já ganhavam acima de um salário mínimo tinham um reajuste diferente. O reajuste também é muito esperado pelos servidores públicos. Aproveite para ver o que foi divulgado até o momento. Em relação ao reajuste para os servidores públicos, outro ponto de ampla discussão atualmente é esse ajuste. O Bolsonaro já propôs salário mínimo sem aumento real e vetou concurso público para 2020. O governo deve repor apenas a inflação do ano no reajuste da remuneração básica também. E somente os militares terão possibilidade de alta, o que já gerou muito desconforto dentro e fora das pastas. Depois de muitas idas e vindas, o que resta agora é esperar pela decisão definitiva.